Olá, seja bem-vindo. Nós somos a Shalom Canaã, uma igreja que sonha em transformar a cidade com a missão de levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus de maneira simples, bíblica e acolhedora. Nós esperamos que essa mensagem chegue e seja edificante em sua vida. Graças e paz, amados. Uma boa noite a todos. Só vou me ajeitar aqui. Vocês estão todos bem, né? Como é que é o negócio aí? Amados, nós tivemos um final de semana muito interessante, não é? Amém? Foi bênção demais, né? E a gente precisa agora concluir com a palavra de Deus, amém? Nós estamos numa série de mensagens tratando da família disfuncional. E foi tratado aí, né, durante 3 semanas esse tema. E esse tema trouxe-nos sérias e duras reflexões. E eu quero fazer um breve relato do que aconteceu até agora, para que a gente possa entender o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, através do seu amor. Amém? Nós estamos concluindo a série, e para concluir a série, a gente precisa tratar como que Deus quer que a nossa família seja. E eu vou trazer aqui algumas características, alguns pontos para a nossa reflexão em cima desse tema. E esse amor de Deus é um amor que acolhe. Amém? Eles estão fazendo ali igual a gente fez ontem lá, assim, sabe? Que as brincadeirinhas. Mas eles têm toda a razão. Desculpe, gente, tá? Desculpe a falha. Quem aqui nos visita pela primeira e pela segunda vez? Levante as suas mãos. Permaneça com a sua mão levantada. O pessoal de azul, os servos, eles vão chegar até você e vão te entregar um cartão. Esse cartão, ele te dá ingresso à sala VIP, tá ok? Nessa sala VIP, você será muito bem acolhido pelos nossos servos, e nós queremos conhecer você, nós queremos que você se sinta acolhido pela nossa igreja. O pastor Diego costuma dizer que tem o melhor café lá. Eu não posso garantir porque eu nunca tomei, né? Mas eu digo que quando ele fala eu acredito, amém? Então tem o melhor café lá, e vocês estão convidados ao final do culto a estarem lá conosco na sala VIP. E eu quero dizer que vocês são muito bem-vindos aqui na casa do nosso Pai, amém? Sintam-se à vontade, nós estamos na casa do papai. Então, como eu estava dizendo, amém, amados? Nós vamos tratar hoje o tema, o amor que acolhe. E, como eu disse, a gente precisa fazer uma pequena reflexão acerca do que a gente viu até agora. E como sempre, né, a gente sempre toma couro da tecnologia. Na hora que eu dei aqui o comando para mudar de slide, já deu problema. Eu vou tentar de outra maneira agora. Gente, tem um pouquinho de paciência conosco, tá? É a tecnologia, ela de vez em quando, ela dá na gente uma rasteira, tá bom? Principalmente para quem tem o cabelo assim, igual o meu, entendeu? Quando a gente está com a idade mais avançada, a gente apanha da tecnologia. Então, vai dar certo, amém?
Amém. Não falei que ia dar certo? Passou. Então agora a gente vai passar pelos temas que a gente tratou até agora. Nós aprendemos, amados, até aqui, que as famílias disfuncionais se caracterizam principalmente pelas heranças tóxicas, a saber, o favoritismo e a mentira. E a gente aprendeu isso quando foi ministrada a primeira mensagem da série, quando a gente viu acerca da família de Isaac e Rebeca, em relação a Esaú e Jacó. Então a gente aprendeu que o favoritismo e a mentira, ela é uma herança tóxica que pode trazer um grande problema para a nossa família. Amém, amados? Dentro disso, dentro desses temas ainda de família disfuncional, nós vemos que também, na segunda ministração, quando foi tratado o termo silêncio que machuca, aí nós aprendemos que a omissão de Davi culminou com a agressão sexual de Tamar e também com a morte de Aminon por Absalão. E agora o negócio está indo assim, sem controle, tá, amados? Deixa aqui comigo que eu estou tentando. Está indo sem controle. Mas enfim, e aí, o que culmina isso? Culmina com a morte de Absalão no final. Então, essa herança tóxica, que é o silêncio, ela pode trazer um grande problema para a nossa família, uma grande dificuldade. Amém, amados? Todo mundo caminhando? Segunda ministração. Na terceira ministração, nós tratamos do tema quando a ferida vira muro. E aí, nós podemos observar, a partir da história de José e seus irmãos, que o ódio, ele pode ser desencadeado no ambiente familiar, e isso pode trazer sérias consequências. Então, esses 3 temas foram tratados aqui, e muito bem tratados, por quem ministrou as 3 ministrações anteriores até chegar no dia de hoje. E hoje, como eu disse, eu quero tratar daquilo que a gente precisa fazer para que a nossa família não seja disfuncional. E para isso, amados, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 15, no versículo de número 20. Todos encontraram, amém? Lucas 15, no versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor: e arrumando-se, foi para o seu pai, vinha ele de longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O que nós precisamos entender acerca desse texto? Esse texto nós bem sabemos, e nós já ministramos aqui no ano passado, uma série de ministrações também com relação a Lucas, no capítulo 15, e aí nós sempre observamos esse texto acerca do irmão mais novo e do irmão mais velho. Não sei se todos aqui se lembram dessa série de ministrações, mas nós falamos sempre sobre o irmão mais novo e o irmão mais velho. Mas esses 2 irmãos que estavam perdidos, um perdido no mundo e o outro perdido dentro de casa, eles foram acolhidos pelo amor de Deus. E o amor de Deus está representado na figura do pai. O pai aqui, vendo o filho de longe, retornando, aqui é o que a gente considera como o filho pródigo, ele retornando daquele momento pecaminoso da vida dele, ele retornando, o pai o avista, vendo-o de longe, ele sai correndo em desabalada carreira
e vai abraçá-lo e beijá-lo. Não precisou do filho nem pedir perdão. O perdão é pedido no versículo de número 21. Então o pai recebe aquele filho que havia cometido uma série de delitos, tinha pedido a sua herança e tinha ido, ele tinha cometido uma série de erros. E a partir dessa série de erros, ele se considera agora não digno de estar na casa do pai. Mas o pai o recebe com muito amor. Ele sai correndo, abraça-o, beija-o e diz para ele que ele é importante. O texto vai continuar, eu quero passar por ele brevemente. Ele vai vesti-lo, ele vai dar sandália, ele vai colocar um anel no seu dedo, ele vai mandar matar um bezerro cevado e vai festejar. O que nós precisamos aprender com esse texto? Esse texto vai demonstrar que o Pai nos ama. O Pai, Ele cuida de nós. O Pai é um Pai que está com os braços abertos nos esperando. E às vezes a nossa família está disfuncional porque nós não entendemos ainda o amor do Pai. Como o amor do Pai se manifesta nas nossas vidas. Então, amados, essa série de mensagens, ela precisa ser concluída com base no amor do Pai. E é sobre isso que eu quero mostrar. Como que o amor do Pai vai se manifestar na minha e na sua vida? Ele vai se manifestar, amados, da seguinte maneira: o amor de Deus para comigo e para com você é um amor paciente. Nós vamos precisar de entender sobre o amor, para depois a gente aplicar no nosso âmbito familiar. Então, o amor de Deus para comigo e para com você é um amor paciente. Deus tem paciência conosco. E a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 4, vai dizer que o amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Então, o amor de Deus, ele precisa ser manifestado na nossa família, através de mim e de você, com muita paciência. Por que a gente precisa aprender isso? Deus nos ama pacientemente, e nós temos que ter paciência para com os nossos. E nós temos tido. Estamos vivendo uma época de vida muito atribulada, muitos afazeres a fazer, e às vezes a gente não tem tido paciência no âmbito familiar. A gente não tem paciência com a esposa não tem paciência conosco, nós não temos paciência com os nossos filhos não têm paciência conosco, e isso cria um alvoroço dentro da família. Nós precisamos ser pacientes. O amor de Deus é paciente. Ele é tão paciente, tão maravilhoso, que Ele preparou, desde o jardim do Éden, Ele fez um plano, e pacientemente passaram-se 4.000 anos para esse plano ser cumprido em Jesus Cristo, que morreu por mim e por você. Então, o nosso Deus é um Deus de paciência, e nós precisamos agir dessa maneira dentro da nossa família. Quantos de nós temos tido dificuldade porque a gente age de maneira grotesca, de maneira impaciente com os nossos familiares? Então, o amor de Deus, que é esse amor representado pelo pai do filho pródigo, ele é um amor paciente. Ele esperou o filho voltar pacientemente. Então, amados, eu e você precisamos desenvolver a paciência. Se a nossa família está disfuncional, para a nossa família se tornar funcional, nós precisamos ser pacientes. A paciência não foi desenvolvida nesses 3 dias, amados. Nós não tivemos muita paciência ali, principalmente com, algumas situações que a gente não precisa falar, é óbvio,
mas a gente teve que ter paciência ali. Por que que a gente não tem a mesma paciência que nós tivemos ali nesses 3 dias em casa? E aí a nossa vida se torna uma vida cheia de coisas, cheia de situações, e aí, quando a gente precisa chegar em casa e ser paciente, a gente não consegue. Mas o amor de Deus também, amados, ele é compassivo e misericordioso, também é bom e gratuito. O amor de Deus, amados, conforme Salmo de número 103, no verso 8, o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Amém, amados? Nós precisamos ser compassivos e misericordiosos. Mas o mais importante, nós precisamos ser tardios em irar-se. Como a gente está vivendo uma época também de supetões, a gente responde com a mesma intensidade fomos tratados. E é interessante que nós fomos muito bem preparados para agir bem, porque a ação nossa, ela está planejada, então a gente age bem. O problema é quando a gente reage mal, a gente reage com ira, a gente reage com palavras duras. De novo, o filho vem, ele abraça, ele beija, ele traz para junto. Ele poderia se irar com o filho. Se fôssemos nós precisamos nos colocar nessa história. Se fôssemos nós, qual seria a nossa reação? Teríamos a mesma reação amorosa e compassiva, bondosa, ou reagiríamos mal? Obviamente que tem situações que nós precisamos corrigir. E eu não estou falando aqui que a correção está invalidada, mas eu estou falando de uma reação em amor, uma reação misericordiosa. Amados, vivemos numa época de reagirmos mal. Reagimos mal à correção dos nossos pais, reagimos mal à correção da nossa esposa, reagimos mal à correção do nosso marido, e às vezes os filhos têm algumas situações que podem nos ajudar, nos corrigir, nós reagimos mal. Nós precisamos aprender a reagir compassivamente, misericordiosamente. Ontem, em determinado momento, eu fui duramente confrontado por uma pessoa e ela nem sabe. Eu posso dizer, eu só não vou falar o nome. Ela disse para mim assim: Adilson, até quando você prega em amor, você é duro. E eu falei, ele está me corrigindo, eu preciso aprender alguma coisa. E a minha primeira reação foi um sorriso cínico, mas eu aprendi alguma coisa ontem lá. Que eu preciso reagir melhor quando as pessoas me criticam. E nós não gostamos de ser criticados. Nós nos sentimos perfeitos. Então, no ambiente familiar, a gente quer ser aquele que tem razão o tempo todo. E aí, quando alguém diz para nós que nós estamos errados, nós iramos. A palavra diz que o nosso Deus é tardio em irar-se e rico em bondade. Nós precisamos ser a mesma coisa. Se queremos uma família funcional, se queremos uma família que prima pelos exemplos bons, prima pelos momentos bons também, nós precisamos ser tardio em irar.
e rico em bondade. Ainda, o amor de Deus para conosco, ele se manifesta, amados, pela provação que Jesus passou. Romanos 8:32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aleluia! Esse é o amor de Deus para conosco, e nós precisamos ter esse mesmo amor, um amor sacrificial. A gente tem que se sacrificar pela nossa família, pela nossa esposa, pelos nossos filhos, e a esposa pelo marido, é um amor sacrificial. Deus não poupou o seu filho por nós, e agora a gente acha que qualquer coisa que a gente está fazendo é muito. Não é, se comparado ao que Cristo fez por nós. Nada do que nós fizermos será muito, ainda faltará muita coisa. E esse amor de Deus também, amados, ele é um amor inseparável, é um amor imanente. Romanos 8:35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, a fome ou a nudez, ou o perigo ou a espada? Nada vai nos separar do amor de Deus que Ele tem para conosco. É o mesmo amor que nós temos que ter pela nossa família. É o mesmo. Nada pode separar o amor de Deus para conosco. Nada vai separar. Nós não podemos ter nada que separe o nosso amor pela nossa família. Então, o amor de Deus, amados, é um amor inseparável. Nós cremos num Deus transcendente, mas ao mesmo tempo um Deus imanente que está comigo agora. Ele habita em mim, eu sou o templo do Deus Espírito Santo, Ele habita em você, então Ele está com você e Ele nos capacita. Nós precisamos tomar posse disso e fazer com que o ambiente da nossa família seja um ambiente cheio de amor, um amor de dedicação, um amor sacrificial. Eu não quero mais a minha família disfuncional. O que eu tenho que fazer? Eu preciso colocar essas características na minha vida. O caráter de Deus, amados, o caráter compassivo e amoroso de Deus, nos ensina que nenhum erro, que nenhuma rebeldia está além do alcance do seu poder restaurador. E nós olhamos para nós mesmos, em determinados momentos, e achamos que somos imperdoáveis. Deus nos perdoa. Deus nos restaura, e Ele restaura a nossa família também. Ele restaura o nosso relacionamento com a nossa esposa, com o nosso marido, Ele restaura relacionamento com os nossos filhos. Quantas famílias disfuncionais, por quê? Porque não entende que o amor de Deus é suficiente para transformar a realidade, e Ele é. Ele é suficiente. Não tem nada impossível para Deus. Por maior que seja o problema que você está vivendo, que eu esteja vivendo, Deus, Ele pode restaurar. Ele muda a realidade das nossas famílias. Mas nós precisamos o quê? Nos dedicar. Como que a gente se dedica? Brevemente. Parece breve, mas agora que eu já fiz a introdução, desenvolvi o texto, eu quero trazer algumas aplicações para a nossa vida.
como poderemos aplicar isso para a restauração da nossa família? Como nós poderemos aplicar tudo isso que nós aprendemos até agora acerca do Pai, do amor do Pai, de como Ele se manifestou a nós, como que a gente aplica isso para a nossa família? Quando nós começarmos a entender, amados, que ao invés de buscarmos ter razão, nós deveremos ter amor. Amém, amados? E a gente busca se justificar o tempo todo. Tudo a gente tem uma desculpa. Tudo a gente tem um motivo. Pare de se justificar. Você não precisa ter razão em tudo, eu não preciso ter razão em tudo. Nós precisamos criar um ambiente de amor na nossa família. As famílias estão sendo destruídas também porque todo mundo quer ter razão. Todo mundo quer estar certo. E eu preciso trocar essa certeza, essa razão pelo amor, o amor de Deus que foi manifesto por Cristo para mim e para você. Esse mesmo amor, ele tem que ser levado para a nossa família, ele tem que ser mostrado na nossa família, ele tem que ser tratado a cada dia na nossa família. Pare de querer ter razão, haja com amor. Outra coisa que a gente precisa aprender a fazer, e a gente vê aqui nesse texto, um breve versículo, o pai sai correndo, abraça e beija o filho. Nós precisamos ser capazes de demonstrar afeto. Ah, mas agora pegou, né? Homens aí, né? Aham, né? Né? Chegou nos homens agora, porque a gente tem essa dificuldade de demonstrar afeto. A gente tem essa dificuldade de abraçar. A gente tem essa dificuldade de beijar. E aí a gente começa a criar um distanciamento da nossa família, porque a gente não consegue demonstrar afeto. Uma vez eu ministrei sobre família numa igreja, e eu aprendi com a palavra do Senhor que eu precisava aplicar ali, naquela pregação, 3 expressões. Quais são elas? Por favor, com licença, e eu te amo. A gente consegue falar isso, amados? Vamos lá? Por favor, com licença, e eu te amo. Esses meninos aqui vão falar te amo para lá. Esses vão falar te amo para lá, porque eles estão, né, cheios de amor para dar. Amém? Mas eu quero saber o seguinte, né? Como a gente sabe muito bem, uma imersão espiritual, ela acontece em 3 dias, mas a nossa vida, ela é full, né? Ela é cheia. Passou os 3 dias, amanhã, vamos amar. Depois de amanhã, vamos amar. Vamos dizer, eu te amo. Vamos dizer, com licença. Vamos dizer, por favor. Esse é um ambiente de demonstração de afeto. Eu gosto de dizer isso, porque quando eu fiquei praticamente 6 meses de home office, né, eu ainda trabalhava, e eu fiquei 6 meses de home office, e a Regilândia é o amor da minha vida, né? E ela preparava o meu café da manhã, o meu almoço, o café da tarde, o meu jantar, e eu sempre, né, dizia para ela o quanto eu a amava, e o quanto eu a amo, porque ela cuidava de mim. A nossa esposa cuida de nós, amados. O nosso marido também cuida de nós.
mas a gente está com uma dificuldade de dizer que ama hoje em dia. A gente está com dificuldade de pedir alguma coisa educadamente. A gente está com dificuldade de dizer com licença, a gente manda um sai. Ser capaz de demonstrar afeto. O nosso Deus nos ama. E Ele demonstra esse amor através do pai do filho aqui, pródigo. E o menino vem de longe, ele corre, abraça e beija. Quanto tempo que você não abraça e beija os seus filhos? Quanto tempo tem que você não abraça e beija o seu marido ou a sua esposa? Quanto tempo tem que você não diz eu te amo? Quantas oportunidades você teve para dizer com licença e por favor, e você mandou sair? Nós precisamos ser capazes de demonstrar afeto. Deus nos capacitou a isso. E Ele dá o próprio exemplo dele nessa parábola. Outro ponto, praticar o perdão. Eu quero ter uma família funcional, eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar. Ontem também pela manhã eu falei um pouco disso, da necessidade que nós temos de perdoar, ou então, amados, de liberar perdão. O perdão, quando não liberado, é um veneno que a gente toma, querendo que o outro morra. Nossa família precisa estar ancorada no perdão constantemente. Dizer que errou e que pede perdão não é sinal de fraqueza, é sinal de que você é filho de Deus. Porque nós cantamos aqui também sobre o perdão, que mesmo nós não merecendo, nós fomos perdoados. Amém? Então agora o que eu e você precisamos fazer? Perdoar, pedir perdão, que o ambiente familiar seja esse ambiente. E se você trouxer a memória agora, bem brevemente também, você vai perceber que durante esse dia, você teve motivo já para pedir perdão por alguma coisa. Ah, mas eu não estou conseguindo, fazer isso. Pede ao Espírito Santo que Ele te capacite. Ele te capacita para isso. Seja capaz de praticar o perdão, seja capaz de pedir perdão. Outra coisa, melhore a comunicação, diálogo constante. Nós precisamos saber comunicar uns com os outros, e às vezes a gente perde grandes oportunidades porque a gente não comunicou corretamente. Eu me lembro, amados, ainda de uma experiência com um gestor que eu tive na empresa. Ele disse que houve 2 guerras mundiais porque as pessoas não se comunicaram direito. E foi problema de comunicação. Problema de comunicação leva à guerra. E às vezes a gente chega em casa e a gente se comunica somente com esse dispositivo. A gente não troca uma palavra mais. Porque isso está tragando a gente. E aí as famílias estão se tornando disfuncionais, porque eu não me comunico. Você não se comunica. Precisa haver um diálogo constante no ambiente familiar. Precisa ser falado. Nós não somos aquelas pessoas que precisam ser entendidas através de mímica. Nós temos a capacidade de falar, de dialogar, de conversar.
Amém, amados? Penúltimo ponto, nós precisamos ser empáticos. O que é empatia? Nós costumamos entender muito bem a empatia quando a gente explica o que ela não é. Empatia não é simpatia, porque simpatia é quando você olha para a pessoa, gostei dessa pessoa, ela é simpática, ela é muito legal. Antipatia é quando você olha para uma outra pessoa e diz assim, não gostei, isso é antipatia. Eu sou antipático. Agora, o que é empatia? É quando eu tento, é óbvio que a gente não consegue isso, mas se colocar no lugar do outro. E às vezes, dentro da nossa família, a briga está acontecendo, a disfuncionalidade está acontecendo, porque eu não me coloquei no lugar do outro, eu não entendi a necessidade do outro, eu não entendi o problema do outro, eu nem tentei entender. Eu preciso tentar entender. Isso é empatia. É você buscar no outro aquilo que ele pode estar sentindo, e aí a partir disso você tratar. Quão difícil ficamos, né? Porque a gente tem dificuldade de relacionamento, agora a gente não quer estar junto, a gente quer se comunicar por outra maneira, e isso dificulta a empatia. Amém, amados? Vamos ser empáticos, vamos tentar nos colocar no lugar do outro. Por último, e não menos importante, o filho vem, o pai olha, e o pai recebe um presente, porque a nossa presença é um presente. Nós precisamos estar juntos, nós precisamos nos mostrar para a nossa família. E aí, de novo, né, o ambiente do século 21 é um ambiente onde a gente precisa sair para trabalhar, e a gente precisa se dedicar muito, porque a gente precisa comprar, porque o materialismo e o consumismo está aí, e aí às vezes a gente se dedica demais a isso, e nos tornamos ausentes na nossa família. Nós precisamos estar presente, e quando estivermos presente, que nós sejamos presentes, não aquelas pessoas que estão ali, como acontece em uma determinada religião, de corpo presente, mudo, não demonstra nenhum tipo de sentimento. Nós precisamos ser presentes na nossa família, precisamos estar ali abraçando, cuidando, amando, dedicando. A nossa presença agora, ela se tornou quase que marcada num cronograma, dia tal e tal e tal eu posso. E aí nós queremos planejar a nossa presença. Não. Esteja presente com a sua família o tempo todo. Se queremos famílias funcionais, nós precisamos ser presentes no ambiente familiar. E aí é o pai, é a mãe, são os filhos, são todos. Amém, amados? Nós queremos encerrar esse período, né, que a gente está chamando de família disfuncional, entendendo que nós precisamos transformar a nossa família em famílias funcionais. E a responsabilidade é de quem? Na minha família, eu levanto a mão. Na sua família, você. Somos cada um de nós
Não dá para dizer que a culpa é do outro. A culpa é sempre do outro. Não, a culpa é nossa. Se a nossa família está disfuncional, a culpa é nossa. E eu preciso assumir a responsabilidade de transformar esse ambiente. Deus e Espírito Santo está conosco, está comigo, está com você, Ele te capacita, Ele me capacita. Vamos viver família como a família deve ser. Amém, amados? Eu quero, neste momento, hoje foi um culto assim que o padrão, a liturgia ficou um pouco diferente, amém, amados? Ficou, né? E eu quero mudar mais um pouco, eu quero te convidar agora, e eu sei que aqui tem um grupo que está doido para abraçar a família, eu quero te convidar a ficar próximo da sua família agora. Vamos lá? Enquanto há esse movimento santo, né? Um movimento santo, nós precisamos entender que o ambiente familiar, ele só vai ser mudado quando eu me responsabilizar. Abraça sua família aí, amado. Fica perto dela aí, ó. Nós estamos concluindo essa série. Abraça, beija, diz que ama. Talvez tem muito tempo que você não faz isso. Essa é a oportunidade. Cante essa canção agora em família. Você abraçado com a sua família. Fica de pé, igreja. Amém? Eu tenho certeza que esses 3 dias foram impactantes na vida dos homens. E eu tenho certeza que vai ser impactante também na vida das mulheres. E nós teremos um ambiente nessa igreja de famílias funcionais, em nome de Jesus. Famílias estruturadas, famílias dedicadas em amor, famílias que praticam o perdão, famílias que dizem eu te amo. Regilândia, amor da minha vida, eu te amo. Aleluia. Eu vou. Vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá. Muito obrigado. Glória a Deus. Obrigado por nos ouvir. A Shalom Canaã é uma igreja em células localizada na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Um lugar de transformação contagiante. Cremos que tudo vem da palavra e ela nos conecta com Deus, com o próximo e com a nossa cidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse o nosso Instagram, @Shalom Canaã.